dar início à última conversa transversal desse nosso evento. Vai ser uma conversa entre a Lígia Nobre e o Lucas Bambosi. Eu vou apresentar. A Lígia é pesquisadora e curadora e tem atuado em diversos projetos experimentais e plataformas colaborativas entre arte, design e arquitetura. Foi curadora adjunta da 10ª Bienal de Arquitetura de São Paulo e, de múltiplas maneiras, os diagramas e as práticas diagramáticas atravessam a sua trajetória. Atualmente, ela é doutoranda em Estética e História da Arte na USP e é professora da Escola da Cidade, integra o grupo Inteiro e a plataforma UAP, Usina Alegria do Planetário. O Lucas é artista e pesquisador com graduação em Comunicação e Jornalismo, Comunicação Social e Jornalismo. Atualmente, ele é doutorando na FAUSP, professor do Departamento de Artes Plásticas da FAAP. Desde 2006, dirigiu o Arte Move, Festival de Arte em Mídias Móveis, e o projeto Lab Móvel, que recebeu menção honrosa no Ars Eletrônica de 2013. Tem larga experiência em pesquisa e produção autoral na área de comunicação e artes, especialmente em novas tecnologias da imagem e mídias interativas, atuando principalmente nas seguintes vertentes: documentário, videoarte, cinema, digital, mídias móveis e projeções em escalas urbanas. Vamos ouvir a Lígia depois. Bom, obrigada. Bom, primeiro quero agradecer imensamente o convite da Cris, da Ana. É uma alegria estar aqui, é uma alegria essas interlocuções que já estão acontecendo, que eu acompanhei desde ontem, de tantas maneiras. É uma honra também estar com o Lucas e conversar. E eu aproveitei, então, essa oportunidade para trazer algo novo para mim, inaugural. Que é uma pesquisa que eu comecei recentemente no doutorado, no programa de Estética e História da Arte da USP. E é um projeto muito pessoal, que eu estou fazendo esse exercício justamente de como problematizá-lo na esfera pública, de como trazer para várias outras camadas novas para mim. Ele é um projeto de pesquisa que busca estudar os processos artísticos e ritualísticos de modos de vida ou práticas chamadas animistas, e mesmo isso eu estou problematizando, aqui no Brasil, e essas interfaces com os circuitos das artes e de sistemas visuais ocidentais. E eu parto dessa experimento pessoal, a partir da minha experiência de um terreiro de culto aos orixás, que chama Corrente da Alegria de Aruanda, e que tem essa base afro-brasileira e que tem problematizado várias camadas também ligadas a essa dimensão africana, como que ela se dá. E eu foco principalmente na produção de estética e pensando justamente esses desenhos, diagramas que são chamados os pontos riscados, como signos de territorialização e desterritorialização nesse modo de existência. Eu me pergunto como é possível elaborar, como é possível traduzir experiências que são justamente de ser afetado, feito, transformado, o corpo, de como isso pode ser o deixar-se ser possuído, ao invés de possuir, o ser incorporado e incorporar, o entregar-se, essa dimensão do fundir-se numa dança coletiva, de fundir-se em outras dimensões, e como que isso abre para questões ligadas à própria prática artística e sagrada, e aí problematizando que reformulações são essas que a gente pode fazer dessas práticas artísticas, dessas práticas políticas, da história da arte, das histórias da arte, né? Como a gente recebe e pode construir de formas novas. E isso, de alguma forma, relendo Flusser pela provocação, acho que passa muito pelo Deleuze e vai passar pelo Flusser. No último texto dele, dessa publicação, Design e Teologia, que ele vai olhar a questão do design no Ocidente e do Oriente, para ele são essas duas, né? E ele coloca assim: podemos observar como surgem formas
entre as mãos dos orientais, por exemplo, os ideogramas escritos com pincel, flores de papel, ou simplesmente o modo como realizam o gesto da cerimônia do chá. Em todos esses casos, não se trata de uma ideia composta sobre algo amorfo. Trata-se de fazer surgir de si mesmo e do mundo circundante uma forma que abarque ambos. O design seria, pois, no sentido do Extremo Oriente, uma espécie de imersão do no não eu, por exemplo, no papel, no pincel e na tinta, graças à qual o eu, sobretudo, se configura, por exemplo, na forma de um caractere escrito. Enquanto no Ocidente o design revela um homem que interfere no mundo, no Oriente ele é muito mais o modo como os homens emergem do mundo para experimentá-lo. Eu gosto dessa provocação, acho que somos muito mais múltiplos, talvez, do que só esse Ocidente e Oriente, e de que a gente pertence à vida e não a vida nos pertence, e esse design, ele está no design de si mesmo e dessas estruturas e regimes que a gente vai operando. E por isso que eu quero compartilhar com vocês esse modo de vida Ruanda como uma experiência particular e coletiva, como ferramentas que eu fui construindo para mim e tentar problematizar de outras maneiras. A Corrente da Alegria de Aruanda ela foi constituída pelo Babalorixá Kabila Ruanda em 2001, situada há mais de 10 anos em um sítio em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, de quem sou Iaô desde 2006. Inicialmente, denominou-se como um terreiro de candomblé, depois de terreiro de candomblé contemporâneo, mais recentemente como terreiro de candomblé contemporâneo anarquista. Porém, desde junho de 2015, Aruanda se desvinculou do candomblé e se assumiu como um modo de vida ou uma nação livre, com território, língua e indivíduos. Mantém-se o vínculo com a origem africana, mas não mais com a escravidão. Continuam o culto aos orixás e as ritualísticas. Nação como uma comunidade imaginada. Nação que se organiza por experiências e rituais comuns, incluindo os mitos, as práticas cotidianas, os cantos e os pontos riscados, que são narrativas que redimensionam constantemente as narrativas individuais e coletiva. O modo de vida Ruanda tem a alegria como forma de fazer política. O indivíduo é compreendido como aquele capaz de inventar-se continuamente, capaz de se atualizar e se reconhecer a cada escolha, e cuja verdade se produz a partir de critérios como resultado do conhecimento no plano da experiência, portanto, do próprio modo de vida, e não é o da vida nua, como coloca o Agamben, ou aquele que segue protocolos, padrões e fórmulas. Cada Iaô tem a sua linguagem, com o desafio de aprender a comunicar-se cada um com a sua linguagem. Eu estou trazendo aqui fragmentos de uma entrevista que eu fiz com o Babalawo Kabila Ruanda no ano passado e que foi publicada no Cadernos da Subjetividade no final de dezembro, da PUC. E é a primeira vez que eu falo e compartilhando isso com vocês e algumas outras reflexões. Nessa entrevista tem um fragmento que eu gosto muito, que ele segue assim, o Kabila. Nós lidamos, aqui na Ruanda, com aspectos da psicologia, da filosofia e de outras áreas do conhecimento, junto com uma liberdade muito grande que a arte nos traz e a liberdade de ritualizar a vida. Eu gosto sempre de dizer isso, não estamos aqui para sermos especiais, nós estamos aqui para sermos livres. E se somos livres e temos uma capacidade inventiva muito grande, vamos inventar nossos cotidianos, prazeres para os nossos cotidianos. A capacidade do ser humano de se aprisionar é algo aterrorizante. Para mim, ele segue, muitas das vezes as pessoas temem a morte assim como temem a liberdade. Porque quando você tem liberdade, você tem que saber o que você quer fazer com você. O que você quer dizer, o que você quer construir, o que você quer construir neste momento. Existe um paradoxo muito grande, porque tudo será destruído. Um dia, tudo que você construiu será destruído. E aí, para mim, existe uma chave um pouco filosófica, porque muitas pessoas hoje em dia preferem não ser nada do que lidar com a dimensão de construir e saber que será destruído. Mas para frente ele retoma. Ele coloca:
Por isso que, muitas vezes, a dimensão do ritual é você perceber que isso estará impresso no universo de alguma forma. É como o ponto riscado. Ele tanto é uma linguagem quanto como uma constelação. Esse desenho que foi riscado no chão existe em algum lugar do universo, em alguma atmosfera, e ele se ressignifica e dá significado para a ritualística naquele momento e vice-versa. E aí onde essa comunicação acontece e você transpõe as barreiras do tempo como nós a conhecemos. Finalizo a citação. O ritual, ele muitas vezes, ele justamente se inicia com os pontos riscados, que essas imagens que estão passando em looping são diferentes, de diferentes momentos e situações. E eles são riscados nesse chão de terra batida pelo Babalô Kabilari Aruanda, ao ritmo dos tambores, com os pontos cantados, as danças, ervas e comidas. São desenhos feitos com giz, que é a pemba, em diferentes cores, com linhas e pontos, com imagens recorrentes e novas, específicas dos orixás, das entidades, dos guias e forças implicadas. É uma ferramenta que se expressa de formas ou em matérias diferentes. Riscados no chão com giz, feito com alimento, riscado no corpo com ponta de faca, ou desenhado no corpo com giz e outros elementos. Gravado no metal, pintado no tecido. É uma forma de exprimir a força do orixá ou da entidade. É uma materialização desse sagrado, e ele delimita um território, que pode se desdobrar em outros desenhos e em outros pontos. São tantas as camadas e tempos e funções dos pontos riscados, eles agem como um portal. Uma relação interessante que a gente pode pensar, quem viu aquele filme O Castelo Animado, do mesmo diretor do Chihiro, do Miyazaki, você tem sempre situações que ele desenha no chão e aí ele muda de universo. Assim. Então, é essa a função também desses pontos. Então, como pensar nos pontos riscados operando como diagramas como um real porvir? Podemos, estabelecendo conexões entre essas forças humanas e não humanas, implicadas especificamente nesse tempo e espaço. Como reafirma Kabila Aruanda, riscar o ponto no chão é buscar uma conexão entre o chão e o céu, a terra e o cosmos, é buscar a compreensão do efêmero. Arrisco pensar que, neste caso, os regimes de signos, isto é, as formas de expressão, as linhas, as cores, os desenhos, e os regimes de corpos, formas de conteúdo, corpos humanos, não humanos e energias, são duas faces desse agenciamento ritual. Em Mil Platôs, os filósofos Deleuze e Guattari, eles se referem à máquina abstrata e ao diagrama como esses conceitos significantes. O diagrama ele estabelece conexões, ele constitui um real porvir. Para o Deleuze e Guattari, eu cito, uma verdadeira máquina abstrata se relaciona com um conjunto de um agenciamento. Se define como o diagrama desse agenciamento. Então, toda máquina abstrata ela é esse agregado, né, desse material funcional, o filo e o diagrama, e elas operam nesses agenciamentos concretos. E essas formas de conteúdo e formas de expressão são os dois lados desse único agenciamento, que são independentes, porém inseparáveis. Os regimes de signos e os regimes de corpos são, assim, essas duas faces do agenciamento, formas de expressão ou regimes de signos desse sistema semiótico e formas de conteúdo, regimes de corpos e sistemas físicos. E pensando assim o ponto riscado como um elemento forte desse regime diagramático. Me parece uma chave importante do que ele dispara a partir daí. Desenhadas com pemba pelo Kabila, essas linhas elas configuram sempre nesse ritual de limpeza ou de firmeza de uma pessoa, no momento da gira, que é o que a gente chama de ritual. Numa situação específica, que é um dos desenhos, que eu tenho acompanhado, eu reconheço somente parte desses desenhos do ponto riscado. A pessoografia é singular para aquela pessoa naquele espaço-tempo. E aí eu pergunto para o Babalaô das dimensões desse ponto riscado e ele compartilha. Em Aruanda, trabalha-se a vertente artística, e a linha criativa não é reta, por estar ligada ao Xumaré, que é um dos orixás que também é da cobra e é dos caminhos. E que em Aruanda a gente se escreve torto por linhas tortas. A espiral do tempo está ligada à construção das personagens e narrativas que essa mulher, no caso matriz, constrói.
confluindo forças dos Exus, masculinos e femininos, que são os guias que irrigam a matéria. O ponto riscado no ritual evoca e valida essas forças implicadas, que levam aos objetivos daquela pessoa, junto à sua mentalização durante o ritual. Como a Aruanda coloca e provoca, é fazer acontecer e deixar acontecer. Esse ritual inclui também pipoca e ervas para limpeza, ao ritmo dos tambores e da dança dos iaôs nessa roda em torno. O tempo da existência desse ponto riscado no chão sagrado de terra batida de Aruanda é efêmero. Corresponde ao tempo desse ritual e foi apagado na sequência durante a gira naquele dia por ações humanas e não humanas. Um outro acontecimento ritual recente da Aruanda, fora do terreiro, foi uma performance que aconteceu no Museu de Arte Contemporânea em Genebra, em agosto de 2015. Ele fez parte de uma exposição, evento chamado La Bête et la Diversité, e foi uma performance de 3 dias, numa parceria entre uma artista performer, Clarissa Alcântara, o Babalorixá Kabila Aruanda, com integrantes da Aruanda e da usina, a convite da antropóloga Bárbara Glukowski. Nessa situação, em que é uma sala branca da Instituição de Arte Contemporânea na Suíça, tinham 2 vídeos de rituais, performances que foram realizados no Brasil, um pela Clarissa, outro pela Sandra Alves, que é uma artista também do terreiro, e que geravam que traziam a contextualização desse lugar e foi gerando um território específico. O Babalaô, como ele fala, ele quis levar a ritualística dentro da performance, que envolve o transe, mas o transe como catarse e a arte como natureza. Nesse chão, nessa sala, nesse cubo branco no chão, um quadrado foi delimitado por vários pontos riscados, junto ao som dos tambores e os pontos cantados. Folhas que eles foram catando 1 hora antes nos parques de Genebra. Os cheiros, o ibeji, que é o altar que foi montado ali, configuraram um campo de forças intenso e potente desse ritual transe por horas consecutivas, com os iaôs, os artistas, os curadores e os visitantes de Genebra, vestidos com grandes saias, pintadas à mão com pontos riscados, e ofilás, que são umas máscaras que cobrem os olhos durante o ritual de incorporação dos guias e orixás femininos. E todos eles foram especialmente manufaturados pelo Kabila, que é um artista e estilista também, para este acontecimento. E no início do ritual, ele desenhou esses vários pontos riscados dos orixás dos Exus do terreiro, alguns reconhecíveis e outros novos emergiram e totalmente desconhecidos, muito mais complexos, configurando esses desenhos de diagramas como signos de desterritorialização e reterritorialização, juntos capazes de convocar vibrações e relações das forças em jogo, também justamente naquele tempo e espaço específico. O diagrama é projetivo, ao abrir territórios para a emergência de mundos outros, de novas terras, de muitas línguas. É por meio do diagrama que as matérias e atividades, conteúdo e expressão, corpos e signos, com suas multiplicidades, podem ser visíveis e relacionadas. Os desenhos de diagramas são prospectivos ou retrospectivos, são operadores de presença, não da ordem da representação, mas da invocação de forças que se fixam no visível, efêmero ou não. Operam como desenhos de diagramas os pontos riscados em Aruanda, assim como pontos riscados em outros rituais africanos e afro-brasileiros, assim como os desenhos dos quenês, dos povos ameríndias Kaxinawá, os desenhos na arte voodoo no Haiti, os desenhos Yanomamis, a arte paleolítica, as cartografias de Delini, as imagens forças dos sonhados nos aborígenes, dentre tantos outros. Eles todos criam relações, eles são mediadores, eles adquirem agência, estabelecendo conexões, talvez sempre parciais, entre essa dimensão da arte estética, que trata das relações entre seres humanos e de humanos e não humanos, e a ritualidade, que implica a experiência em movimento reflexivo como uma forma de pensamento em ação. Tem 2 autores que eu quero trazer para nos ajudar nessa articulação, que é um texto da Tatiana Roque, que é uma matemática no Rio, que ela investiga o conceito de diagrama num artigo que chama Sobre a noção de diagrama, matemática, semiótica e as lutas minoritárias. Como ela ressalta, eu cito, nos textos de Deleuze e Guattari, o diagrama serve para pensar um regime de signos que instaura um novo modo de conceber a repartição entre conteúdo e expressão, entre significado e significante.
trata-se de escapar, ao mesmo tempo, do esquema da representação e das categorias clássicas da linguagem. Fecha a citação. A autora investiga o diagrama e o diagramatismo aqui com um objetivo político, elaborado na pergunta que ela coloca. Como pensar os diagramas como produção de novas relações de forças, como conexão de línguas minoritárias para fazer frente ao cinismo capitalista, no qual o problema do diagrama é o problema de criar pontes, fazer política com um cuidado às conexões. E ela segue. O diagramatismo opera pela determinação das condições do problema, daquilo que faz problema e por ligações transversais entre tais problemas. A automação, a normatização, a codificação, a totalização, ou seja, a axiomática capitalista, ele opõe suas armas, a coexistência daquilo que escapa ao sistema, sem que ele separe e codifique a luta por conexões revolucionárias. Fecho a citação. Um outro autor que soma nessas questões, para mim, é o filósofo francês David Lapoujadt, que ele reforça justamente que o Deleuze e Guattari, em Esquizofrenia e Capitalismo, uma outra citação, contestam a legitimidade da axiomática capitalista, da qual se deduz o direito que ela exerce sobre as populações que povoam a Terra. Então, fecha a citação. E é justamente contra esses enunciados que o Deleuze e Guattari, que o Davi aponta e a Tatiana Roque também, contrapõem essa noção de devir minoritário. O Mille-Plateau como o livro da multiplicidade, como o livro das multiplicidades. Para o Lapoujadt, o Mille-Plateau se apresenta como um grande afresco de movimentos aberrantes, com seus devires, seus atos de feitiçaria e suas participações contra a natureza, sua lógica rizomática e suas multiplicidades nômades, seu ritornelo cósmico e suas máquinas de guerra, até a potente linha abstrata inorgânica. E aí ele cita Deleuze e Guattari. Linha frenética de variação, em fita, em espiral, em zigue-zague, em S. Linha em zigue-zague que também atravessa e conecta as multiplicidades do modo de vida Ruanda e tantos outros modos de existência potentes, como um devir minoritário, e os pontos riscados como desenhos de diagramas. É isso, obrigada.